Bem-vindos a mais uma sessão do ciclo Grande Obras da Literatura Universal, seminário permanente promovido pela Cátedra Cascais Interartes, instituição que existe sob os auspícios da Fundação Dom Luís I e que é também uma unidade de investigação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Regressamos hoje a William Shakespeare. Recordo que desde 2019, quando iniciámos este ciclo, já tivemos a oportunidade de assistir a conferências sobre outras obras de William Shakespeare, nomeadamente Hamlet, Júlio César e A Tempestade. Hoje é a vez de António e Cleópatra. E ninguém melhor para nos falar desta obra e em particular de William Shakespeare do que Rui Carvalho Homem, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Porto e personalidade reconhecida nacional e internacionalmente como um dos nomes, enfim, de referência na área dos estudos ingleses e shakespearianos em particular. Não vou fazer aqui uma síntese do currículo vitae do professor Rui Carvalho Homem, mas gostaria de, todavia, assinalar o seguinte: desde há mais de 20 anos que a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e em particular o CETAPS, o Centro de Investigação, que é desta faculdade e da Universidade Nova de Lisboa, desde mais de 20 anos, dizia eu, que têm vindo a dedicar a um projeto de tradução que é, na minha opinião, enfim, o grande evento em termos de tradução que temos vivido em Portugal nas últimas décadas. É um evento que pretende dar a conhecer toda a obra de William Shakespeare em português através de edições devidamente anotadas, edições que têm em mente toda a contribuição mais recente a nível dos estudos shakespearianos. E o professor Rui Carvalho Homem tem vindo a coordenar este projeto e por isso mesmo também, enfim, também neste contexto será uma figura de referência. Quero recordar que ele já traduziu no âmbito deste projeto, entre outras obras de William Shakespeare, exatamente António e Cleópatra. É por isso, portanto, um grande prazer, uma honra para nós poder contar com o professor Rui Carvalho Homem para nos falar de uma obra que ele obviamente conhece muito bem e que certamente terá muito para nos contar, inclusivamente, nomeadamente na sua relação com as artes, mas isso é algo que o professor irá abordar. Rui, eu passo-te a palavra agradecendo-te, enfim, do fundo do coração a tua disponibilidade para estares hoje aqui connosco. Muito obrigado e agora a palavra é tua, se faz favor. Eu é que agradeço, Mário. Muito boa tarde. É com grande gosto e grande honra que participo neste ciclo de palestras. Agradeço as muito gentis palavras de apresentação. Só especificar o seguinte: eu sou membro da direção do CETAPS, mas a coordenação especificamente do projeto Shakespeare é ainda do professor Gomes da Torre, aposentado há largos anos, mas que felizmente tem mantido meritória atividade nesse âmbito em concreto e continua a liderar-nos num projeto que espero possa vir a encontrar o seu termo com a tradução integral do cânon. Ainda vamos só em 20 e tal peças, espero que isso possa vir a acontecer brevemente. António e Cleópatra, então. Eu vou partilhar ecrã para poder usar alguns slides que me irão apoiar ao longo desta sessão. Só um momento, o texto estar devidamente apresentado, acho que agora estará, e queria usar como ponto de partida o seguinte, a enunciação do seguinte argumento, que é no fundo a base de muito do que eu direi ao longo desta sessão. Algo que, a meu ver, dentro da obra de Shakespeare, contribui para destacar esta tragédia de António e Cleópatra, que é, digamos, uma das feições da sua especificidade, é justamente a muito grande medida em que o alcance imaginativo desta tragédia assenta em visão e visualidade.
Quero com isto dizer que no texto como na ação do António Cleópatra há momentos-chave desta tragédia que assentam em percepção visual. Por vezes sob a forma de circunstâncias do passado que são recordadas, recuperadas, ou com deleite ou com horror por determinadas personagens. Por vezes trata-se de incidentes que têm lugar no presente da ação, num qualquer momento ao longo da peça, e que obtêm uma reação verbal das personagens, enfim, que fica claramente plasmado no texto como resposta, digamos, imediata, não mediada pelo tempo, em relação a algo que integra, enfim, junto dos eventos, dos acontecimentos que são parte da ação da peça. Por vezes trata-se literalmente de circunstâncias que são previstas ou antevistas, ou seja, um qualquer momento futuro que pode ser ou desejado ou receado e que é também, com grande frequência, proposto enquanto momento de conhecimento visual. Quero, portanto, sugerir que António Cleópatra será uma peça que, a meu ver, muito pode contribuir para um desiderato que, de algum modo, era enunciado aqui há uns anos por Stuart Silas, no seu Shakespeare and the Visual Imagination, quando fazia notar que ainda havia muito para fazer no sentido do reconhecimento dos vários modos como Shakespeare se envolve e relaciona com as artes visuais e também com o sentido da visão em geral, como ele diz, em todas as suas dimensões. Portanto, quando os convidar a olharem comigo para determinados passos do texto que contribuem para avançar e sustentar esse argumento quanto à absoluta relevância da visualidade e da visão nesta peça, estaremos de alguma maneira a convergir com os propósitos de Stuart Silas neste seu estudo, que já tem, enfim, há alguns anos. Mas há uma outra vertente que eu querei, numa fase inicial desta palestra, considerar e que é que se prende com o seguinte: os acontecimentos, as circunstâncias e figuras do mundo antigo, da história antiga, que Shakespeare traz para o texto e para a ação desta peça e que vai, em boa medida, como se sabe, buscar a Plutarco, em particular a esta muito influente versão de Sir Thomas North, publicada em 1579, das Vidas de Plutarco, em particular a Vida de Marco António. Estava eu a dizer, muitas dessas circunstâncias e figuras do mundo antigo obtiveram, na produção imaginativa, enfim, das culturas europeias em particular, um vastíssimo tratamento. Primária, mas não exclusivamente, na pintura. Enfim, os encontros de Marco António e Cleópatra, os seus banquetes e, em particular, a circunstancialidade da morte de Cleópatra, isso gerou um rastro iconográfico de grande riqueza. Notem, ao chamar a atenção para esse rastro iconográfico, no qual irei, dentro de momentos, quase por amostragem, enfim, colocar no ecrã algumas instâncias, eu não estou a sugerir nexos causais ou de consciência e consequência mútuas. Não é isso, não? Porque alguma dessa matéria iconográfica é historicamente prévia a Shakespeare, alguma pode ser coeva, mas, enfim, corre-lhe paralelamente. Há, enfim, grande consequência imaginativa nas artes visuais, também posterior a esse tempo proto-moderno a que Shakespeare pertence. O que eu vou querer sugerir é que compreender o impulso que se retira de narrativas e descrições que chegam do mundo antigo para figurações destas circunstâncias e destas personagens que tendem a ser de cariz visual, compreender isso também tem para nós uma espécie de efeito de clarificação crítica daquilo que acontece especificamente na tragédia de Shakespeare, ou seja, de um modo como o dramaturgo se sente impelido para essa representação verbal de conhecimento visual. Ora bom, e de que estou eu então a falar quando me refiro a um rastro iconográfico? Bom, de uma grande diversidade de imagens. Algumas que nos chegam, enfim, isto é um pequeno mosaico que eu tinha composto quase ilustrativamente, mas algumas eu a dizer que nos chegam do mundo antigo.
enfim, uma estela egípcia que está no Louvre, de Cleópatra enquanto Ísis, algo, enfim, que se configura plenamente de acordo com os protocolos de figuração, quer religiosos, quer, enfim, resultantes de um certo entendimento e construção do poder, que são próprios, enfim, do Egito Antigo, de que emerge uma Cleópatra aqui representada, enfim, em termos faraónicos, mas também de acordo com uma iconografia que é adicionalmente religiosa. Mas, praticamente do mesmo tempo, temos Cleópatra como matrona romana. Temos uma Cleópatra egípcia e faraónica, temos uma Cleópatra romana. Isto sugere-nos, desde logo, que esta é uma figura cujos atrativos a tornaram eminentemente apropriável em diferentes momentos da história. Quase como se houvesse, enfim, uma Cleópatra para cada tempo, não é? Bem, famosamente o Ben Jonson disse do Shakespeare que era not of an age, but for all time, não de uma era para todos os tempos. Eu nunca fui subscritor, provavelmente, disso, enfim, não assino por baixo desse credo, porque sou mais favorável a uma certa historicização das representações, enfim, dos vários modos, como a produção imaginativa vai criando, vai levando a determinados artefactos. Mas, bom, uma Cleópatra faraónica, uma Cleópatra enquanto matrona romana. Quando damos um salto no tempo e começamos a, enfim, familiarizar-nos ou a refrescar a nossa memória em relação ao modo como, em especial, a figura de Cleópatra foi tratada na pintura europeia, enfim, a partir do D'Alvar, do Renascimento, nós vemos no fundo, esta expectativa de diversidade que nos poderia quase embrionariamente ser criada por estas duas imagens do mundo antigo, a ser plenamente confirmada. Temos, enfim, nesta imagem que devemos a Miguel Ângelo, uma Cleópatra dolente, enfim, a preparar-se para o suicídio e a sofrer já, enfim, a mordedura da cobra, não é? Que lhe traz a morte, mas numa organização espacial e também ornamental da imagem, que cria uma espécie de coextensão entre o enrolar da cobra em torno de Cleópatra e a própria moldura do rosto, por via, enfim, da configuração do toucado, por assim dizer, a própria moldura do rosto desta Cleópatra dolente e torturada e que de rosto semi-inclinado, enfim, se dirige à morte. Mas praticamente do mesmo período, nós também começamos a encontrar representações da morte de Cleópatra que integram a vasta galeria das oportunidades que determinadas figuras convenientemente remotas pela distância no tempo ou na imaginação e na geografia foram dando aos artistas diferentes tempos, em especial no que se prende com a representação de nudez e de nudez feminina, que é algo, como sabemos, o nosso tempo encara em termos éticos com distância, com ceticismo, mas quando olhamos, por exemplo, para a morte de Cleópatra mordida por uma cobra de Giovanni Ricci, acho que muitos de nós concordaríamos que o pouco que se sabe das circunstâncias da morte de Cleópatra é maximizado pelo pintor para, enfim, a produção de uma obra que terá retirado certamente grande poder de atração da nudez da figura assim representada. Há casos de apropriação da narrativa de António e Cleópatra para literatura e iconografia erótica, que famosamente acontece com a sequência, o catálogo e modi, literalmente as posições de Agostino Carracci, a partir de determinados precedentes de Raimondi e do próprio Giulio Romano. Depois temos, no caso da obra seiscentista de Guido Reni, um caso curioso de um pintor que claramente acha a figura de Cleópatra e a
história da morte de Cleópatra tão atraente. E, bom, e certamente também os seus mecenas, os seus patronos, os seus clientes concordariam com ele, de tal modo que há todo um conjunto de quadros de Reni sobre o mesmo tópico, sobre o mesmo tema. Este está em Potsdam, este está em Windsor, este em Florença, e depois encontramos, e isso também é curioso, o Guido Reni a usar, em alguns casos, o mesmo modelo, a mesma mulher como modelo, para representações de Cleópatra, mas também de Santa Cecília, enfim, a atitude de olhar para os céus é claramente a mesma, a postura física é idêntica, ou Santa Catarina de Alexandria, ou para adensar ainda um pouco mais esta diversidade iconográfica, Maria Madalena, dois quadros, ou Vênus, em que, digamos, exatamente a mesma atitude de olhar para os céus, aqui terá muito mais a ver com uma pose lânguida do que propriamente com aquele antever da morte que nós tenderíamos a ler nas escolhas, digamos, formais e figurativas do pintor para aquelas representações de Cleópatra. É também interessante quando começamos a encontrar, embora de maneira episódica, a orientalização de Cleópatra. Não é na arte dos séculos XVII e XVIII algo que seja saliente, mas é quase excepcional neste quadro de Felice Ficcarelli, também sobre a morte de Cleópatra, com uma Cleópatra turbante e com, digamos, condições, enfim, menos europeias ou menos de Europa Ocidental, pelo menos, mas é de facto excepcional, porque, por exemplo, temos mais ou menos no mesmo período, na obra de Guido Cagnacci, dois quadros também sobre a morte de Cleópatra, que figuram, que propõem a rainha com características eminentemente europeias. Há curiosidades. O pintor flamengo Jan de Brey, que produz um retrato de conjunto da sua família, que o inclui, não é? Uma instância daquilo a que uns anos, enfim, uns anos após isto, em termos de história da arte, se poderia chamar a conversation piece, não é? Uma espécie de retrato de grupo, uma conversa, mas curiosamente pegando numa história tão, se calhar, pouco relacionável em termos imediatos com uma feliz vida familiar, com a história de António e Cleópatra, como o tema justificativo deste quadro do Jan de Brey. Temos de chegar a Delacroix para encontrar um tratamento de Cleópatra claramente vocacionado para a era romântica. Enfim, uma Cleópatra meditativa, aparentemente, enfim, numa perscrutação de alma, no momento em que o camponês lhe traz a cobra com que vai suicidar-se. E depois, digamos, há uma espécie de deriva deste rastro iconográfico para aquela egiptomania que tem grande impacto na arte europeia após os contactos europeus com artefactos que arqueólogos vão recolher ao Egito e começam a incluir naquelas coleções museológicas que justamente por esse período se vão constituindo em diferentes capitais europeias. Isso é reconhecível. Não sei se a imagem será suficientemente clara para que isso se perceba em alguma da iconografia que está numa espécie de rodapé da cama e que é evocativa de frisos egípcios. Isso não estava presente em tratamentos anteriores do tema da morte de Cleópatra, mas começa a estar a partir daqui. Enfim, eu falava de um certo aproveitamento da nudez de Cleópatra para gratificar o olhar de observadores, sejam
enfim, colecionadores de arte, sejam visitantes do museu. Há afinidades esclarecedoras entre representações da morte de Cleópatra em alguma desta arte e representações, por exemplo, de harém, como neste A Escrava Branca, de Leconte de Nuit. E, enfim, avançando um pouco mais, bem, temos, em alguns casos, um tratamento mais decoroso da figura da rainha, como acontece no muito institucional Alma Tadima, neste quadro sobre o encontro de Cleópatra e Marco António no Rio Cídno, e depois, porque também não os quero maçar nem ser exaustivo a este respeito, a era do cinema, com Sida Barra, fazer de Cleópatra num filme de que sobraram apenas alguns fragmentos, Claudette Colbert no Cleópatra de Cecil B. DeMille, de 1934, e depois já muito mais perto de nós, no tempo, Elizabeth Taylor no filme de largas horas de Joseph Mankiewicz, sobre um guião que procedia uma espécie de montagem do António e Cleópatra de Shakespeare e do Caesar and Cleopatra de George Bernard Shaw, mas colocados, digamos, por ordem inversa da sua cronologia, uma vez que se reportavam a momentos distintos da história desse tempo antigo. Mais perto de nós, a encenação, depois também, enfim, adaptada para o cinema, de Trevor Nunn para a Royal Shakespeare Company, com Janet Sussman na protagonista, que teve a curiosidade de combinar feições, digamos, visuais, iconográficas do Egito Antigo, com aspectos que eram quase de cultura hippie. Há cenas deste filme em que Marco António e Cleópatra brincam, se divertem na corte de Alexandria, usando umas túnicas claras e, enfim, com flores. Aquilo é uma estética flower power, uma estética hippie, mas que depois, enfim, se combina com pormenores iconográficos do Egito Antigo. Enfim, depois mais perto de nós, uma Cleópatra já millennial na série televisiva Roma, enfim, entre 2005 e 2007. Depois, curiosidades como esta, Simulacra. O admirador de Angelina Jolie, que há uns anos produziu um cartaz digital a partir de um boato de 2016, dizia-se que estava em preparação um novo filme sobre Cleópatra, com Angelina Jolie na protagonista, e esse fã imediatamente produziu esta imagem, enfim, propondo o modo como a atriz poderia surgir nesse papel. Beyoncé, no Festival Coachella, numa pose que o Guardian descreveu como sendo a de uma Cleópatra nos tempos de hoje. E, enfim, se forem dados a férias lá mais para o Levante, lá mais para o Oriente, no Dubai há um estabelecimento comercial que se chama Cleopatra Spa, onde é possível tomar banhos de leite em banheira de bronze. Ora bem, onde é que eu estou a querer chegar com isto? Basicamente, confirmar que esta galeria, que não esgota o tópico, nos dá alguma percepção da atenção avassaladora que, em particular, a figura de Cleópatra, mas em alguns casos também, enfim, de Marco António e das circunstâncias de história antiga a que surgem associados, enfim, obtiveram uma atenção avassaladora em telas, como no ecrã, em termos tais que, para o nosso tempo, tornam qualquer sequência como esta um caso, enfim, bem recortado, bem nítido, daquilo a que, em especial a partir de Laura Mulvey, nos habituámos a chamar escopofilia. Na realidade é a partir de Freud, não é? Que é quem primeiro usa esse termo e de alguma maneira, enfim, formula esse conceito, mas é em especial num ambiente, digamos, crítico, inglesa, em especial a partir de um ensaio muito influente de Laura Mulvey, de 1975, Visual Pleasure and Narrative Cinema, nos habituámos a concordar que, sim, num mundo organizado
com base em desequilíbrios sexuais e de género, o prazer do olhar tem estado dividido, partido, cindido entre posicionamentos, por um lado, ativos e ligados à masculinidade, por outro lado, passivos, enfim, tendo em conta uma certa subalternização de uma participação feminina na produção iconográfica, tantas vezes dirigida para a gratificação do olhar masculino. Mas eu queria, a partir deste momento, encaminhar-nos para aquilo que, no resto desta sessão, será o objeto dominante da minha atenção. Quero, de facto, encaminhar-nos para o texto de Shakespeare. Deixem-me, ainda antes de lá chegarmos, só chamar a atenção para o seguinte: alguma da história crítica, algum do abundante comentário que esta tragédia obteve da parte de um conjunto de especialistas em tempos diferentes, revelou também notória tendência para o recurso a uma imagética visual, de contemplação, de visão ou deslumbrada ou horrorizada. Vejam, enfim, uma figura, enfim, crítico, um homem de letras de grande influência da era romântica, William Hazlitt, em 1817, a usar aquele termo displayed, exibidas, a pompa e a extravagância da rainha egípcia, num comentário, num dos vários comentários que ele, Hazlitt, dedicou a Shakespeare. Vemos Edward Dowden, enfim, a representar ou a propor Cleópatra como correspondendo a disorderly womanhood, uma espécie de feminilidade em desordem, e que ele entende como trazida a leitores e espectadores através da visão. We see her, nós vemos-la como parda, dissimuladora, por aí fora. Shaw, muito cético em relação à peça de Shakespeare, depreciando-a em alguma medida como o quadro fiel, a faithful picture, a imagem fiel do soldado Marco António, que é quebrado e destruído pelo deboche, literalmente, and the typical wanton, a malandra típica, em cujos braços homens assim tendem a perder-se. Isto integra um conjunto, enfim, respostas críticas, hoje históricas, estamos a considerável distância no tempo e também no gosto e nas perspectivas críticas em relação a estes pronunciamentos, mas não quis deixar de os mencionar. Antes de dizer que, como sugerido por Martin Jay no seu estudo sobre Scopic Regimes of Modernity, esta é uma peça que parece que se poderá afigurar, enfim, um objeto de uma maneira intrigante para a discussão crítica, como proveniente de um período que viu justamente o ascender, o emergir daquilo a que Jay chama um regime resolutamente oculocêntrico, ou seja, centrado na visão, o dialvar de um período de história cultural que, no entender de Jay, é ainda o nosso, marcado pela ubiquidade, ou se quiserem, pela omnipresença da visão, como o sentido dominante da era moderna. O que é também interessante é notarmos como, e algumas das coisas que terei a dizer dentro de momentos sobre a peça prendem-se com isso, como esta peça provém de um momento de transição nesta tendência, neste encaminhamento para o tal regime oculocêntrico que Martin Jay aqui caracteriza. Uma vez que, paralelamente a essa ênfase na visão, nos traz também instâncias daquilo a que Alan Spolsky chamou a iconofobia, ou ansiedade em relação às imagens, que no seu argumento é próprio de uma era em que, situa de novo, conhecer através de ver, ou através da visão, obteve desconfiança. Knowing by seeing came to be distrusted.
uma vez que quer reformadores protestantes, quer figuras da Contra-Reforma Católica, de diferentes maneiras, tentaram controlar aquilo que Spolsky chama um iconotropismo natural, ou seja, uma capacidade ou mesmo ansiedade de aprender a partir de imagens, enfim, a partir, em geral, de representações visuais. E agora, então, para o texto, finalmente. Deixem-me avançar um pouco. Isto é a abertura, é a primeira fala da peça, do António Cleópatra. E o que é interessante é que a inclinação para tropos visuais é evidente neste pronunciamento de um soldado, um militar, Philo, que está ansioso por cenários de expansão, conquista e vitória, mas lamenta aquilo que logo no primeiro verso chama esta doideira do nosso general, a paixão de Marco António por Cleópatra. E ele, a leitura que ele faz das consequências nefastas dessa paixão propõe-se-nos através de tropos visuais. Reparem, o olhar magnífico, segundo verso, de Marco António, sobre as tropas alinhadas para a guerra, brilhou como a armadura de Marte. O que aqui nos está a ser proposto é que havia uma retidão do olhar de Marco António, que era uma retidão visual performativa, ou seja, o grande general olhava por sobre o seu exército e esse seu olhar imediatamente organizava esse exército em fileiras disciplinadas, consequentes, capazes de assegurar sucesso no campo de batalha. O efeito que Cleópatra, nesta leitura de um militar romano, teve sobre o grande general, Marco António, foi justamente o de tornar esse seu olhar enviesado, oblíquo e tortuoso. Porque aquilo que era um olhar magnífico, a partir do quarto verso, final do quarto verso, revolve agora a obrigação e a devoção da sua vista sobre uma fronte tisnada. Cleópatra, não é? Enquanto mulher oriental. E a consequência é uma espécie de degradação do grande general, do grande líder, para, nos termos de Philo, o fole e o leque que refrescam a lascívia de uma egípcia. E este é um momento também em que nós temos, em Didascália, assinalada a entrada de António e Cleópatra, e notem o convite a uma espécie de verificação, também através da visão, disto que é uma espécie de visão prévia que nos foi dada pelo militar romano. Olha, aí está, aí estão, repara bem, verás como nele, em Marco António, um dos três pilares do mundo se transforma no bobo de uma devassa. Ora, olha, temos, portanto, aqui, enfim, uma questão de, como hoje se diria, de perda de agência, enfim, de alguma maneira lamentada, quase chorada por este militar romano. E a representação, a negativização da rainha egípcia, da mulher de fronte tisnada, da mulher oriental, é aqui diretamente vinculada, como se via, a enviesamento do olhar. É também interessante como, por este momento inicial da peça, perpassa também uma perplexidade notória em relação a uma espécie de sentido rival, que é o da audição. Porque a primeira cena da peça contrasta o que aqui se nos diz sobre visão com a disponibilidade que Marco António tem ou não para ouvir os mensageiros que chegam de Roma. Marco António, enfim, está, com uma banalidade da expressão, a dar-se bem por Alexandria, enfim, com a sua paixão por Cleópatra, vêm mensageiros com notícias que ele não está muito interessado em ouvir de Roma, enfim, do centro de um poder que também é seu, e ele rejeita os mensageiros para ser espicaçado, provocado por Cleópatra. Mas não, António, escuta-o bem, não deve ficar mais tempo, porque César, Otávio César, mandou a tua demissão. Escuta-o, pois, António, escuta os enviados.
E, portanto, temos aqui uma contraposição de ver e ouvir, ver e escutar, que, em alguma medida, bem, que se relaciona de perto com uma contraposição entre Roma e Egito, mas não de uma forma linear, ou seja, não há alinhamentos simples entre estes dois pares de opostos. Em geral, bom, como eu ia sugerindo, há uma expectativa de linearidade e de transparência comunicacional, representacional, sustentar o laço entre um meio de conhecimento e conhecimento da perspectiva romana, do ponto de vista romano. E, enfim, pelo contrário, o Egito pareceria configurar-se com um entendimento cético dos laços entre cognição, discurso e verdade. Mas esse é um entendimento que, para públicos do nosso tempo, não deixará de ter a sua sedução. Há atrativos nesse ceticismo em relação à linearidade, quer da visão, quer dos saberes, e penso que isso ajuda a justificar os atrativos renovados que esta peça, que esta tragédia de Shakespeare tem encontrado em anos recentes. Ou seja, aquele discurso inicial de Filo não apelará tão facilmente para uma simpatia, para uma identificação de públicos do nosso tempo, como porventura seria o caso há algumas gerações antes da nossa. Entretanto, naturalmente, tivemos na nossa história, nos segmentos de história intelectual que nos estão mais próximos, o predomínio de modelos céticos de inquirição e de conhecimento que vêm também encontrar a sua consequência no modo como, enquanto leitores, nos relacionamos com este texto. Também por relação com as primeiras cenas da peça, nós encontramos alguma consolidação, mas também adensamento, quer dizer, enfim, complexidade acrescida trazida a estas percepções. A segunda cena do primeiro ato divide-se entre a consideração, enfim, muito verbosa e muito divertida por parte da corte egípcia, da visão sobre o futuro que poderia advir de escutar um adivinho. Este adivinho que é aqui, enfim, saudado por Carmiana, que pergunta: és tu, Senhor, que sabes ver coisas? E ele lá vai dizendo, leio apenas um pouco do segredo no livro infinito da natureza, quando Carmiana lhe pede boa fortuna, diz: eu não a faço, apenas a prevejo. Enfim, escuta-se este adivinho, mas esta segunda cena do primeiro ato também inclui a compreensão de circunstâncias presentes, enfim, são do seu presente, do presente agora de Marco António, e que são circunstâncias prementes que António, num momento de sobriedade, fica a conhecer quando finalmente escuta o mensageiro, desculpa, ainda era neste slide, ali mesmo ao fundo, escuta o mensageiro naquela fala isolada ao fundo do slide, quando António diz: fala claro, não cales o que é voz comum. E, enfim, é ao escutar o relato do mensageiro de um cenário de poder e guerra que coloca sérios desafios que Marco António toma aquela que é possivelmente a sua última decisão racional, romana, no sentido que Filo daria ao termo no início da peça, e se prepara para partir, para ir embora de Alexandria. Só que depois, dentro da organização dramática desta tragédia, este momento tem um contraponto em dois encontros memoráveis de Cleópatra com um mensageiro. Há um mensageiro que vem de Roma, enfim, com notícias sobre o que por lá vai sucedendo com o Marco António, depois da sua partida, enfim, de Alexandria, num tempo que, entretanto,
mediou, que entretanto passou. Essas notícias incluem a de que Marco António casou com Otávia, com a irmã de Otávio César, e, enfim, quando o mensageiro traz essa notícia, ele é maltratado, enfim, ameaçado de castração simbólica, quase castração simbólica por parte de Cleópatra. Notem aquele curioso tropo de impregnação verbal ao cimo do slide, quando Cleópatra se dirige ao mensageiro e lhe diz: enche de notícias férteis meus ouvidos que tão estéreis têm estado. Ela quer boas notícias, as notícias não são boas, o homem é mandado embora à pancada, quase esfaqueado por Cleópatra, que depois, enfim, é um pouco sossegada pelas suas aias. Trazem o mensageiro de volta e aí o mensageiro já aprendeu a lição. O mensageiro, em vez de ser portador de conhecimento, é alguém que se habitua a construir ou manipular esse conhecimento e dizer a Cleópatra aquilo que ela quer ouvir. E isto introduz inflexões significativas no modo como, por dentro da peça, conhecimento se relaciona com o uso dos diferentes sentidos. Os outros passos que têm neste slide, em particular aquelas 4 linhas de Cleópatra que estão ao meio do slide, são já a sua reação a um mensageiro que lhe traz não a factualidade, mas uma narrativa que apraz a Cleópatra e que a leva a dizer: é sabedor, assim vejo dela. E ainda nada a favor dela, ela é outra, a Otávia, que entretanto casou com o Marco António. Este homem avalia muito bem. O homem já viu majestade, há de saber. Mas notem, tal como Cleópatra aqui se socorre de imagens de visão, aqui ver já não é aquele meio conducente a conhecimento fiável, confiável, como Filo sugeria no início da peça, é ver circunstâncias de um modo que as configuram, ou se quiserem manipulam, de acordo com a vontade e as expectativas da rainha egípcia. Ou seja, há uma deriva de um conhecimento de natureza externa, um conhecimento empiricamente confirmável, que, enfim, é de alguma maneira substituído ou que tem de dar prioridade ao prazer na determinação daquilo que, para pegar na expressão de Martin Jay, seria o regime escópico de Alexandria. A visão tem de servir um determinado conjunto de expectativas e não pode entrar em ruptura com essas expectativas. Ainda assim, em Alexandria, o conhecimento e o prazer não são necessariamente incompatíveis e há pontos em que surgem vinculados à visão, como quando Marco António insiste com Cleópatra para que abandonem, enfim, a disputa verbal em que estavam a envolver-se e a troquem por uma observação de comportamento humano. E quando Marco António diz a Cleópatra: esta noite iremos sozinhos pelas ruas observando o caráter das gentes. E aqui há um apoio, efetivamente, em conhecimento visualmente sustentado, o que, como eu ia sugerindo antes, adensa o modo como podemos ler a funcionalidade de, nomeadamente, visão e audição neste universo egípcio e o modo que se nos relacionam com aqueles contrastes, aquelas dualidades relativamente simples entre Roma e Alexandria. Portanto, o conhecimento no Egito pode efetivamente ser suscitado por visão, sendo que os traços humanos individuais que serão observados por figuras como Marco António e Cleópatra nessa circunstância
são objeto de uma interpretação que vai no sentido da universalização e tipificação. Digamos, é observar agentes para poder chegar a conclusões, assim se supõe, de natureza geral, de natureza universal sobre o humano. O que justifica este lugar comum que aqui temos trazido à nossa atenção do governante disfarçado que vai incógnito pelas ruas para ficar a conhecer mais diretamente aquilo que acontece com aqueles que governa, para daí retirar uma espécie de avanço, de crescimento dos seus saberes, do seu conhecimento, com base nessa experiência. Entre as cenas desta peça que, enfim, que mais memoravelmente se vinculam à visão e que permitem, para além disso, uma articulação entre estas representações de conhecimento visual e a ligação com as artes visuais. Uma cena que eu não poderia deixar de mencionar é a famosa cena da barca, quando Enobarbo conta um conjunto de romanos como ele. Enobarbo regressou temporariamente a Roma com Marco António, e, enfim, numa cena de bebida, após uma espécie de cimeira, de reunião de alto nível, começa a contar como se vive e vivia bem em Alexandria, e evoca, em particular, o primeiro encontro de Marco António e Cleópatra, quando Cleópatra encena a sua magnificência para obter vantagens que, enfim, serão naturalmente pessoais e amorosas, mas acima de tudo políticas. O passo, famosamente, é este que tem no slide. Sua barca, como um trono reluzente, ardia sobre a água, a popa de ouro lavrado, as velas eram púrpura e tão perfumadas que os ventos apaixonavam. Os remos de prata davam um ritmo à melodia das flautas, e a água que batiam seguia-os, pressurosa no enleio dessas carícias. Quanto a Cleópatra, derrotava qualquer descrição, deitada em seu pavilhão, bordado a ouro, mais bela que um quadro de Vênus, onde a fantasia excedesse a natureza. Ladeavam-na belos meninos ridentes, como cupidos, com leques de muitas cores, que pareciam acender as faces gentis que refrescavam e assim fazer o que desfaziam. Aquilo que eu, em particular, queria salientar quanto a este passo é a natureza meta-representacional que, em especial a partir das palavras quanto a Cleópatra, ele adquire. O que aqui, se notarem bem, se está a dizer é o seguinte, é que a beleza de Cleópatra, nesta circunstância em que ela produziu uma representação de si própria, encena-se, não é? Para se oferecer à contemplação de Marco António, excede uma representação visual prévia, um quadro de Vênus, sendo que essa representação, por sua vez, excedia a natureza. Ou seja, o que aqui se está a dizer é que os atrativos visuais de uma arte visual, os atrativos de uma arte visual consequente e bem-sucedida passarão pela superação daquilo que lhe serviu de modelo, daquilo que é o seu referente. E este é um tropo curioso e que acaba por sustentar a compreensão dos atrativos de alguém como Cleópatra. São atrativos que têm a ver com a capacidade de se representar, porque o que se está a dizer é que uma representação de Cleópatra, ainda que da autoria dela própria, será muito mais atraente do que a própria Cleópatra. E superará um quadro, enfim, Vênus, deusa do amor e da beleza, que, por sua vez, enquanto representação, também já tinha excedido a natureza, ou seja, o quadro era mais atraente, era mais belo do que a própria Vênus. Este encadeamento é de grande curiosidade, a meu ver, porque há
há aqui uma espécie de versão em dois planos, de uma noção, um lugar comum, de derivação platónica que foi suficientemente central a uma cultura tardo-renascentista para encontrar famosamente lugar na defesa da poesia de Sir Philip Sidney, num passo em que se diz que aquele que sabe criar artisticamente melhor será o que conseguir, como o melhor dos pintores, pintar não Lucrécia, que ele nunca viu, mas a beleza externa de uma tal virtude, produzindo não uma espécie de réplica fiável, um decalque daquilo que seria o referente, mas antes, that which is fittest for the eye to see, aquilo que é mais adequado para o olhar contemplar. E penso que temos naquele passo de Shakespeare, na famosa cena da barca, em António e Cleópatra, uma espécie de endossar desta perspectiva, que é, aliás, associável também, estava aqui a tentar encontrar, não tenho aqui isso, algo que o Martin Jay também sugere no seu estudo, mas eu vou agora deixar isso para trás, que a hora vai adiantada e eu não quero trazer ansiedades ao Mário, que tão gentilmente está aqui a moderar esta sessão, e já são 6:10. Eu em breve terminarei, mas o Martin Jay sugere que a visão barroca visa representar o que não é representável. O que me parece entrar em alguma afinidade com o que eu agora estava a tentar sugerir. Mas encaminhando agora estas minhas considerações para o seu termo. Os protagonistas mostram-se devidamente atentos ao impacto performativo que grandes quadros da sua magnificência poderão ter sobre os que os contemplam, com a consequência de magnificarem o seu poder. Como quando, enfim, representam em plena praça, no dizer depreciativo de Otávio César, num pedestal prateado, surgem Marco António e Cleópatra tomando o trono, tudo isso em público, nesse palco vulgar onde se exibem. E é, de algum modo, adequado também dramaticamente, que a decisão por parte de Cleópatra de se suicidar encontre o seu impulso decisivo na conhecida intenção de Otávio César de a levar para Roma cativa para ser exibida em público, mas não como uma figura magnífica, antes como um objeto de troça. É aquilo a que Cleópatra se refere quando, interpelando uma das suas aias, lhe diz: Iras, que te parece, qual fantoche do Egito serás exibida em Roma tal como eu? E isto, sendo uma espécie de antevisão que Cleópatra tem do que seria essa humilhação em Roma, isso é antevisto metadramaticamente como uma espécie de burlesco grosseiro dos nossos prazeres de Alexandria, como aqui se diz. Os comediantes vivaços são de improvisar-nos apresentando os nossos prazeres de Alexandria. António será posto em cena bêbado e eu verei um rapazola esganiçar a grandeza de Cleópatra com os trejeitos de uma puta. É um passo que é notável, a meu ver, pela grande confiança que um dramaturgo como Shakespeare aqui tem quando escreve isto para ser representado por um ator, um rapazinho, um jovem adulto, sabem, não havia nos palcos, enfim, ingleses anteriores à restauração de 1660, não havia atrizes, não havia mulheres, portanto, seria justamente um rapazola que estaria a representar o papel de Cleópatra e a dizer isto. Em Roma haverá um rapazola que estará a esganiçar a grandeza de Cleópatra com os trejeitos de uma puta. E o público
ter consciência nesta espécie de ruptura da ficção dramática de que efetivamente na sua frente estava um rapazola com traje feminino a desempenhar o papel de Cleópatra. É, a meu ver, um momento de grande maturidade na dramaturgia shakespeariana, este de enorme confiança por parte do dramaturgo. Para terminar mesmo, bom, o desfecho. E o chamar a atenção para o modo como a imagem final, definitiva da peça, efetivamente se reporta à morte de Cleópatra. Aquela morte de Cleópatra, como vimos, gerou um rastro iconográfico avassalador, que na peça é elaboradamente preparada, essa cena final, para que seja recordada, tanto quanto a cena da barca, tal como descrita por Eno Barbo, naquele passo para que há pouco olhávamos. Há um eco implícito do contraste entre natureza e fantasia, que adquire uma espécie de relevância renovada no momento em que Cleópatra se prepara para a morte e diz às aias: mostrai-me como rainha, trazei as roupas mais belas, vou de novo para o Cidno ao encontro de António, ou seja, evocando explicitamente a cena da barca, para que há pouco olhávamos, e ainda, enfim, a sua representação do processo da morte em envolver o descartar de dois elementos. Reparem, quando ela diz: dá-me um manto, põe uma coroa, cinto em mim, ânsias de imortalidade, sou fogo e ar, os meus outros elementos entrego à vida mais baixa. Os elementos em causa são terra e água, são esses os elementos descartados, e que eram os elementos que, ao longo do texto da peça, de modo recorrente, associavam Cleópatra ao Nilo e à sensualidade de toda a sua envolvente em Alexandria. Portanto, há uma espécie de acolher, há uma disponibilidade para uma descorporização neste momento que enfaticamente serve o predomínio da visão. Enfim, no desfecho da peça, Otávio César, normalmente representado como enfastiado e muito pouco dado à sensualidade egípcia, não pode senão deixar cair o propósito, pois se ela se suicidou, de levar Cleópatra para Roma como um troféu, e apenas tem de determinar que o exército seguirá solenemente este féretro, com instruções para dela, para promover a pompa e ordem da solene cerimónia. São instruções, curiosamente, que se tornam um eco daquela evocação inicial de Filo, logo nas primeiras palavras da peça, do poder de um grande general, de um grande líder, de ordenar, alinhar literalmente com a sua visão de comando aquilo a que Filo chamava as fileiras da guerra. Sugere isto um triunfo, se quiserem, do clássico sobre o barroco nos termos em que Martin Jay o propôs. Mas não poderá isto, de modo algum, fazer rasura da percepção, a meu ver, para muitos leitores e para muitos públicos, de que a chegada de César ao monumento, enfim, em que Cleópatra jaz, não é mais do que um epílogo, porque como sugerido pelo rastro crítico e criativo que a peça gerou ao longo dos séculos que nos antecedem, a imagem final e perdurável será a da rainha, contemplada no seu esplendor, enfim, contraditório, múltiplo, mas sempre atraente. A capacidade de perdurar dessa imagem, a meu ver, dá razão uma e outra vez ao dictum de Eno Barbo, com que terminarei, de que a idade não a faz fenecer, nem o hábito vulgariza a sua infinda novidade.
Muito obrigado, retive-os aqui um pouco mais do que se preveria. Enfim, eu tinha calculado um tempo um pouco mais curto. Essa previsão saiu-me furada. As minhas desculpas, Mário, mas naturalmente continuo à disposição. Não sei se haverá alguma questão que tu ou alguém mais queira colocar. Se não, enfim, é sábado, fim de semana. Estou disponível para tudo. Bom, antes de mais, muito obrigado, foi de facto uma palestra fascinante. Nós temos aqui, como tu podes ver, aliás, no chat, temos aqui já uma reação fascinante, como sempre, professor. Que pena não podemos beneficiar de mais tempo esta tarde. Perdoem-me a digressão, mas entre a Cleópatra estoica de Mary Sidney e a promíscua tez escura, logo inferior à pala de Miriam, de Elizabeth Carey em Shakespeare, desvenda-se paralelamente à figura que representa uma nação cultura e plenamente consciente da sua condição e dignidade perante o imberbe, moralista e ambicioso Otávio, a intimidade de um casal de velhos companheiros, pautada pelo ciúme e pela ternura. Rui. Sim, obrigado pelo comentário, que penso que reflete perspectivas que eu já a dado momento também quis sugerir, quando dizia que o nosso tempo se relaciona de um modo muito menos relutante com os atrativos de Alexandria do que poderia, porventura, acontecer noutros momentos da recepção e do processamento crítico e recreativo desta peça. Mesmo encenações e adaptações cinematográficas que a peça encontrou em décadas recentes, a meu ver, vão crescentemente no sentido de alienar das nossas simpatias aquela perspectiva romana de uma severidade associada à linearidade do olhar e também a uma suposta linearidade do trânsito entre ver e conhecer. Os modelos céticos de inquisição, como eu me referi a dada altura a eles, que prevalecem no nosso ambiente intelectual, pelo menos desde a viragem dos anos 60 para os anos 70, penso que se encarregaram de tornar muito mais difícil que o nosso tempo se pronuncie criticamente sobre Cleópatra e aquilo que ela significa como uma espécie de via de degradação do humano, não é? Que é aquilo que Philo nos propõe no início da peça e que, enfim, quando víamos o George Bernard Shaw na viragem do século XIX para o século XX a dizer, bom, isto é a imagem fiel daquilo que leva ao deboche e tal, acho que os padrões dominantes de gosto e também, digamos, os encaminhamentos de história intelectual, de história do pensamento, que vieram a formatar o tempo em que nos encontramos, levam a uma simpatia, sem dúvida. Enfim, com estas figuras, com uma espécie de Marco António perdido, caído em Alexandria, e com aquilo que esse sul, enfim, a margem sul do Mediterrâneo, significa através das imagens que neste texto se vinculam ao ambiente egípcio, e isso significa, a meu ver, uma espécie de inclinação cultural muito forte para que concordemos com este seu comentário que lançou no chat e que eu muito agradeço. Rui, eu queria apenas esclarecer para quem está a presenciar, quem está a assistir, que se quiserem colocar mesmo uma questão em termos verbais, é apenas, digamos, que levantarem a mão ou a fazerem referência no chat, porque nós podemos dar voz a quem pretender participar. Entretanto, Rui, gostava de perguntar o seguinte. No fundo, Shakespeare acaba por ter um papel importante a nível de um contributo, digamos assim, sobre um determinado tipo de na construção de um imaginário orientalista, não é verdade? Esta peça, provavelmente, enfim, eventualmente, juntamente com o Mercador de Veneza, Hotel, não sei, mas provavelmente, enfim, das peças de Shakespeare que mais terá contribuído para a questão da construção do imaginário orientalista, não?
Sim, embora sempre com alguma ambivalência, que isso é que, digamos, deu ao Shakespeare aquela capacidade de ir sendo reprocessado e reimaginado e relido em diferentes tempos. Mas afigura-se-me claro que o Shakespeare vai buscar, ao lutar com a vida de Marco António, para que isso lhe sirva de base para aquilo que é uma tragédia muito mais de Cleópatra do que de Marco António. Isso é que é curioso. Nós temos António e Cleópatra no título da peça, mas a rainha egípcia, que enfim, como nós tenderíamos hoje em dia a dizer, naturalmente há sempre, isso é inevitável, algum anacronismo quando assim nos pronunciamos, parece representar uma série de qualidades daquilo que hoje se chamaria o sul global, não é? Mas, no fundo, o que acontece é que a peça se torna inequivocamente um triunfo de Cleópatra. Eles surgem ali equiparados no título, António e Cleópatra. Como sendo, enfim, co-protagonistas de uma tragédia e, portanto, enfim, formalmente alçados a um estatuto heróico por essa via. Mas as fragilidades de Marco António fazem com que, mesmo até em momentos pungentes, como a sua tentativa de suicídio, ele surge uma figura quase que satiricamente tratada, não é? É alguém que diz, bom, agora vou aqui morrer à romana e vou-me deixar cair sobre o gládio. E falha. Fere-se, acaba por morrer daquele ferimento, mas pelo meio fica ali a dizer, acudam, alguém que venha aqui e tal. E digamos, das duas figuras, aquela que se torna capaz de determinar o seu destino até ao fim e de encenar, tal como pretendia, a sua morte, é Cleópatra. E o contraste é flagrante, não é? Quer dizer, Marco António tem essa tentativa de suicídio no quarto ato e depois fica ali, pronto, acaba por morrer, já levado, têm de o levar, não consegue fazê-lo, digamos, já por sua iniciativa, até Cleópatra, já morre lá, enfim, no mausoléu, onde Cleópatra está já como que a inumar sem vida, mesmo antes de suicidar, mas o grande desfecho trágico e dignidade trágica da peça o Shakespeare dá-o a Cleópatra que não a Marco António. E penso que isso é significativo, e penso que mesmo aquelas gerações de leitores e de espectadores se sentiriam cultural e politicamente menos inclinados a uma atitude de simpatia lá com isso da rainha egípcia, daquela margem sul do Mediterrâneo, aquilo para ali, enfim, com tantas moscas e excesso de calor, mesmo gerações fossem mais dadas a alguma partilha daquela repulsa visceral que nós encontramos no discurso de Otávio César, em alguma medida também daquele soldado romano que abre a peça, mesmo essas gerações, eu penso que pela via de um certo condicionamento emocional, não terão deixado de experimentar o impacto daquilo que foi o forte investimento no dramaturgo na criação de condições de atratividade para uma figura como Cleópatra. E sim, isso torna uma daquelas figuras do lado de fora de uma espécie de centralidade europeia ou de Europa Ocidental, que antes de enfim, os estudos pós-coloniais se terem cruzado com os estudos shakespearianos em décadas recentes, levavam um autor de outro modo conhecido como um especialista em literatura americana, o Leslie Fidler, a escrever um livro chamado The Stranger in Shakespeare, tinha capítulos dedicados ao Otelo, ao judeu no Mercador de Veneza, à mulher de tez escura em António e Cleópatra, portanto à própria Cleópatra, e já logo em meados dos anos 70, o livro é aí entre 72 e 74, agora não me diz exatamente a data, mas é desse momento, ainda da primeira metade da década de 1970, assinalar como as culturas ocidentais iam experimentando uma atração cada vez maior por um olhar sobre o mundo que acolhesse essas marcas de diversidade a que o Leslie Fidler se referia, desde logo com esse título, The Stranger in Shakespeare. E, enfim, diz.
Não, eu peço não, estava a terminar. Peço desculpa estar a interromper. É que surgiu, entretanto, já aqui mais uma questão, que não sei se já reparaste, mas a minha pergunta prende-se com os signos orientalistas que foram marcando a figura de Cleópatra, refirma a representação de Cleópatra com signos turco-humanos logo no século XVII. Será que os legos brevemente evocados na peça sinalizam como que traços de um orientalismo entendido num tempo longo que já se vai vislumbrando numa Europa renascentista? É possível, obrigado pela pergunta, Ana Paula. Embora não sei se conseguirei dar uma resposta clara. Há aquele quadro muito curioso do Felice Ficarelli, não é? De uma Cleópatra de turbante, e que é excepcional naquela galeria de imagens. Uma vez que depois o acolhimento de figurações como essa, mas também nem é bem essa, não é? Quer dizer, quando entra a egiptomania do século XIX, isso é muito mais com iconografia, com insígnias faraónicas, do que propriamente com uma vontade de celebração de um encontro entre aquilo que uma figura como a Cleópatra pode significar para um imaginário europeu e aquele levante sobre o qual, apenas transitoriamente, a Europa da cristandade tinha triunfado com a Batalha de Lepanto, não é? Mas não sei, provavelmente a Ana Paula estava a pensar nesse quadro especificamente da Cleópatra de turbante, não sei se estava a ter em conta outras instâncias que eu poderei desconhecer, porque enfim, não pretendo conhecer de modo exaustivo o rastro iconográfico gerado por estas figuras. De qualquer maneira, muito lhe agradeço este comentário e esta anotação e vou, enfim, pensar um pouco mais nisto e tentar esgravatar um pouco mais naquele rastro de representação visual que estas figuras obtiveram. Rui, neste momento não temos, temos, sim senhor, temos mais uma reação. Estava a Ana Paula a dizer que estava exatamente a pensar na Cleópatra de turbante. Sim. Está bem, obrigado. Rui, eu de facto não quero te estar a abusar da tua disponibilidade e de facto já ultrapassámos, enfim, largamente e eu agradeço-te imenso também agora todo este tempo que nos concedeste e queria recordar que estas palestras são gravadas e ficam disponíveis no site da Cátedra da Fundação Dom Luís I, portanto, que serão necessariamente contributos importantes, nomeadamente, não só para aquelas pessoas que não puderam assistir agora e que poderão regressar a elas mais tarde, mas também para os nossos estudantes, nomeadamente estudantes de licenciatura. Creio que são instrumentos importantes para o conhecimento de determinadas obras que muitas das vezes, por razões, enfim, meramente de economia temporal, não podemos tratar durante os cursos no seu período normal. Portanto, Rui, muito obrigado pela tua conferência, foi um prazer. Eu é que agradeço e fico, enfim, muito honrado por ter dado este contributo que ficará então nesse arquivo a que ainda agora te referias de novo, Mário, e portanto consultável por quem porventura possa vir a ter interesse num tema como este. Muito obrigado, Rui, muito obrigado àqueles também que tiveram a assistir e até breve. Até breve, muito gosto. Bom fim de semana para todos. Adeus.